Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jó, leremos o capítulo 3. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade rica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos. Fica conosco no restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 3 de Jó 26 versículos e diz do versículo 1 em diante. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, repetindo o versículo 1, depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, e habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia, aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-se repetindo o 8º versículo que nos diz, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu amasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cerrou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. 26º e último versículo do capítulo 3 de Jó nos diz, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Pois bem, por meio desses 26 versículos, nos diz o capítulo 3 que Jó amaldiçoa o seu nascimento. E vale a pena dar ênfase, ele amaldiçoa o seu nascimento. Ele era humano e efetivamente registrava aqui tal sofrimento que fez amaldiçoar ao dia do seu próprio nascimento. Isso um homem que era efetivamente o homem mais bem-sucedido do Oriente. Imagine como estava a mente, o corpo desse homem, a ponto de buscar amaldiçoar até o seu nascimento. E ainda assim, nada falou contra o seu Deus. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo.